Bom, há 17 dias depois do início da guerra dos Estados Unidos contra Israel, contra o Irã, o planeta virou de ponta cabeça. Os preços de um barril de petróleo subiram de 70 para 100 dólares, a inflação ameaça explodir a economia mundial. Para explicar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o entrevistado desta segunda-feira, aqui no BCTV, é o economista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos. Ele atua no mercado financeiro, tem formação de economia internacional e MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Sidney Lima, seja bem-vindo. Boa noite a Noite, boa todos. noite Como a todos. sempre, é Como uma honra estar aqui com sempre, é uma honra. vocês. Boa noite, Cid. Então, Sidney, depois de amanhã acontece a super quarta, né, que quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos vão anunciar as taxas de juros nesses dois países. A tendência aí de uma queda baixa ou uma queda tanto lá quanto aqui. No Brasil, a maioria dos operadores do mercado financeiro aposta em uma queda de 0,25, embora até o mês passado, antes da guerra, se falava até em 0,50, né? O que você acha que vai acontecer na quarta? Basicamente, o mercado está tentando sempre antecipar as expectativas, as consequências, melhor falando, de toda a movimentação que a gente tem aí no contexto geopolítico, econômico e afins. Então, assim, o que acaba acontecendo, né? Especificamente para o mercado brasileiro, nós tínhamos uma trajetória, a gente estava presenciando uma trajetória de um arrefecimento dos preços, um arrefecimento inflacionário que estava basicamente validando uma redução de meio ponto percentual para a Selic, como inclusive já tinha ali nas entrelinhas tido sinalizado pelo comunicado do Copom e pela ata do Copom que tivemos aí relacionada à última reunião, né? Só que quando a gente tem qualquer motivador que afeta drasticamente a precificação do petróleo, inclusive aí para uma questão de alta, isso vai ter um efeito cascata em toda e qualquer economia, principalmente lá no mercado norte-americano, mas o mercado brasileiro ele também é impactado, porque esses preços eles serão repassados aí para a sociedade. E aí o cenário deste momento, da semana passada para mudou essa expectativa, como você disse aí anteriormente, nós tínhamos a expectativa de meio ponto percentual de redução aqui para a Selic, e aí passou aí hoje, nós estamos olhando basicamente os dados do fechamento da última sexta-feira, que aí o mercado ele fechou ali com a expectativa de 56% de chance aqui no Brasil para uma redução, sim, né, em linha com o que o Banco Central já tinha sinalizado, mas de 0,25% desta Selic. Então, aí a Selic saindo de 15 para 14,75. E aí nós temos, então, 56% de chance de redução de 0,25, 37% de chance de manutenção da taxa Selic aqui no mercado brasileiro, e somente agora, dado o cenário de aumento dos preços do petróleo, aí 10% segue sendo a expectativa de uma redução de meio ponto percentual aqui. Já quando a gente olha para o mercado norte-americano, o cenário mudou. Então, anteriormente, nós tínhamos ali uma expectativa de redução de taxa de juros, início de corte lá para junho, depois passou para julho, e agora a expectativa do mercado mudou tanto que o mercado inteiro internacional só está esperando redução de juros lá nos Estados Unidos só para dezembro. Então, isso com certeza afeta todos os investimentos, todos os tipos de investimento e a cadeia geral de investimentos. Que estava favorecendo esse corte de juros antes da guerra, né? Falando antes da guerra, é que a inflação estava caindo, né? A gente chegou a estar com 5% e caiu para 4%. Então, isso animava todo mundo a achar que realmente o Banco Central iria cortar para pelo menos 0,50, né? Agora, Exato, exato. E só um ponto, tá? Inclusive a gente acaba monitorando muito, tá, Germano, a questão do próprio boletim Focus. Toda segunda-feira a gente tem a divulgação do Focus. E aí o Focus, ele estava vindo de uma forma recorrente, mudando, reduzindo as expectativas do IPCA. E aí nas últimas semanas ele começou a alterar essa expectativa. No entanto que eu também tinha uma trajetória de queda na projeção lá no Focus para a Selic. E aí hoje, por exemplo, se a gente olhar um mês atrás, eu estava com uma expectativa de 12% para fechar o ano com a taxa de juros. Aí hoje, a divulgação de hoje veio com 12,5%. Então, assim, já é uma alta relevante, é uma mudança de fato desse comportamento que você está falando. Agora, Sidney, a questão é que a inflação atingiu uma tendência de alta em função do aumento dos preços do petróleo nos últimos 15 dias, em razão da guerra contra o Irã. Ela pode impedir o Banco Central de reduzir a Selic em taxas menores da que havia previsto
no mês passado, é possível que as taxas nem se mexam nessa quarta, ou pelo menos os 0,25% já estão garantidos? Então, quando a gente fala de cupom é uma caixinha de surpresa, né, geralmente. Mas assim, a expectativa faz muito sentido para o mercado essa redução de 0,25, porque assim, se eu tiver uma redução de 0,25, ele basicamente, o cupom dá um recado para o mercado que está sendo responsável, não fazendo uma redução de 0,5%, porque todo mundo sabe que a conta do petróleo mais alta ela vai chegar no contexto de inflação por aqui, e ela, querendo ou não, acaba tranquilizando um pouquinho a grande expectativa que o mercado tinha de início de redução dos juros, tá? Então, assim, eu acredito que é muito plausível essa redução de 0,25. O 0,50 pode soar como algo irresponsável, um posicionamento irresponsável por parte do Banco Central, especificamente do Copom, tá? E a manutenção da taxa de juros, ela acabaria sendo bem nociva para o contexto econômico, para a inadimplência, então acabaria sendo bem ruim. Então, assim, por isso que todas as vertentes neste momento acabam convergindo aí para o 0,25. Nós já tivemos uma resiliência pontual, tanto no IPCA 15 recente quanto no IPCA, que veio suavemente acima do esperado, só que vale um adendo aqui, que sequer foi contabilizado esse impacto de alta do petróleo de uma forma incisiva. Então, por isso que o mercado e principalmente o Copom, o Banco Central, ele sempre está olhando, como ele sempre sinaliza lá nos comunicados, que vai ancorar suas decisões futuras de acordo com os dados futuros. Então, ele com certeza vai mencionar isso de novo, tá? E assim, entendendo muito o comportamento do órgão e dos diretores, esse é o cenário mais esperado neste momento pelo mercado. Agora, Sidney, com a taxa Selic a 15%, muitas empresas estão quebrando, porque o dinheiro está muito caro nos bancos. Afinal, com essa taxa, temos juros reais de 11%, uma vez que trabalhamos com uma inflação em 4%. Esses juros reais desestimulam qualquer investidor a aplicar seus recursos no setor produtivo? Qual é o momento favorável para se voltar a investir na produção, na sua opinião? Nós temos uma dinâmica que traz um pouco de cautela, principalmente quando a gente olha ali para o agro, né? O agro ele acabou sofrendo bastante aí com a inadimplência, que foi também acabou impactando boa parte das instituições financeiras. A gente vê um retrato disso bem formalizado aí nas últimas divulgações dos resultados do próprio Banco do Brasil, que tem uma exposição muito grande da carteira de agronegócio. Então, assim, essa é uma dinâmica. E quando eu falei até anteriormente que, poxa, seria muito nocivo para a economia brasileira se o Banco Central ele não fizer nenhuma redução, ele sim manter, justamente por essa dinâmica, porque todo mundo sabe que a economia, em parte, boa parte dessas empresas, elas já estão estranguladas com uma alta carga de juros que acaba pagando. Isso diminui ali a margem de lucro dessas empresas e não traz uma saúde muito boa para a perpetuidade, boa parte dos negócios aqui dentro do mercado brasileiro, tá? Quando a gente olha para investimentos, sem dúvida, como você questionou aí, sem dúvida, esse é um ponto de atenção em que a gente não tem, neste momento, uma clareza muito grande. Eu acredito que o fluxo e a diretriz mais clara para esses grandes investidores, ela vai se dar aí, não necessariamente pela divulgação da taxa, mas sim pelo comunicado que o Copom ele vai fazer. Então, assim, porque essa vai ser a primeira percepção que o mercado vai ter com realismo de qual está sendo a sensibilidade do Copom mediante a esses fatores do que está acontecendo. Porque na última divulgação nós não tínhamos nada desse cenário. Então todo mundo quer saber justamente isso. Poxa, eu tenho este cenário. Qual é a visão do Banco Central? Qual é a visão do Copom? O que, que os diretores eles estão esperando? Porque aí sim vai ocorrer as tomadas de decisões relacionadas a esses investimentos. Mas assim, o cenário não é dos melhores, tá? Por isso que o Copom ele precisa de fato olhar para essas duas vertentes. Existe uma linha tênue, né? Porque ele precisa de um lado reduzir para flexibilizar e amenizar muito esse contexto de inadimplência aqui dentro do mercado brasileiro, mas ele também não pode afrouxar muito, senão a inflação ela acaba subindo bastante. Então é um momento delicado ali para o Copom e todo mundo com certeza vai ver como vai ser esse posicionamento para poder tomar as decisões relacionadas a investimento. Certo. Sidney, você mesmo falou, e o Banco Central, você falou reafirmando o que que o Banco Central havia dito agora, que a taxa de juros deve fechar em 12,25, né, esse ano.
esse é um dado que, a se confirmar, é um dado que pode mostrar que a economia pode começar a se recuperar. Você acha que é um número importante para as pessoas voltarem a investir na atividade produtiva? A taxa de juros ela vai afetar, de fato, todos esses investimentos e a gente vai ter um impacto ali posteriormente em relação ao PIB, né? Mas assim, como eu disse anteriormente, a dinâmica ela continua meio, confesso que confusa ainda, porque a gente tem aí um movimento de reversão das expectativas de mercado que aconteceu na última semana. Então, ninguém sabe necessariamente, como eu disse anteriormente, qual vai ser esse posicionamento do Banco Central. Porque é isso que vai pautar essa dinâmica aí. É isso que vai pautar, dependendo dessa decisão e desse posicionamento aí, é que vai pautar efetivamente como eu posso precificar o final da taxa de juros ali ao final de 2026. Então, 12,25, 12, 12,13, como já foi sinalizado no Focus, ou 12,5. Então, assim, ainda existe um movimento de, como eu posso falar, de falta de clareza para que se tome decisão. É por isso justamente que hoje mesmo a gente tem um volume um pouquinho mais reduzido do que o que a gente estava vendo anteriormente de negócios dentro da própria bolsa de valores. Então está tudo muito interligado, né, todo mundo, aqueles grandes investidores no compasso de cautela para ver qual é esse posicionamento e o direcionamento que o Copom ele tende a dar, porque isso é um fator estrutural da economia e vai afetar todos os tipos de investimento, né? Da renda fixa à renda variável, inclusive a qualidade das carteiras de crédito que todo mundo está trabalhando aí. O Boletim Fox, eu sei que você já comentou um pouco, mas o Boletim Fox fala num crescimento de até 2,3%. Mas tem gente falando em 1,8%. Você trabalha com que meta? Para os seus clientes, você fala que meta você tem falado com eles? Para o PIB, a expectativa ela segue sendo ali, tá? Eu acredito que vai depender muito, como eu disse anteriormente aí, dessa questão de como vai ser essa condução da taxa de juros, porque isso vai afetar diretamente, mas assim, eu acredito ali na casa do 1,8%, tá? Então essa entre 1,8 e 1,85 desculpa, 1,8, 1% não, 1,8 a 1,85, como a gente acabava trazendo, como é divulgado já no próprio Boletim Focus, tá? Vai depender muito, a gente pode até fazer uma alteração dessas expectativas aí, ancorada em como vai proceder aí esses novos pronunciamentos e posicionamentos por parte do Banco Central, tá? Porque como eu disse anteriormente, o PIB também, ele vai ser diretamente impactado se eu tiver uma redução de 0,25 agora e meio lá na próxima reunião, ou eu vou ter ou 0,25 agora e 0,25 lá na próxima reunião, isso vai impactar diretamente no PIB. Então, isso daí tem um impacto muito grande. A gente vai precisar ancorar. No cenário que eu acabo vendo neste momento, eu acredito ali entre 1,8 a 1,85 por ali é algo que é bem plausível para o cenário que a gente está vendo agora, o retrato do momento. Certo. Para quem está chegando agora ao BCTV, eu sou Adriana Black, aqui do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo está o jornalista Germano Oliveira e nós estamos conversando com o economista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos. Sidney, esse ano a gente deve ter uma economia com bastante solavancos, né, em função do ano eleitoral, que vai escolher o futuro presidente da República. Você acha que o clima eleitoral pode agravar a crise econômica, já que a tendência é o atual presidente que busca a reeleição aumentar os gastos públicos para atender às suas bases eleitorais, sobretudo os mais pobres? Essa é uma questão que já é meio que previsível, né? Em ano eleitoral, todo mundo já espera ali um aumento do chamado risco fiscal, dos gastos relacionados ao governo, porque é natural, né? Não fazendo apologia política, mas é natural que o governo que esteja ali em mandato, ele acabe abrindo a torneira aí para poder agradar ali boa parte dos eleitores. Então, isso já é uma política que a gente já conhece, é cultural aqui dentro do mercado brasileiro, e vamos ver aí quais serão os próximos desdobramentos
desdobramentos disso. Sem dúvida, é uma das coisas que tem um efeito estrutural para a economia brasileira, e as consequências desse movimento econômico, desses gastos, do risco fiscal que vai ser executado aqui neste ano, ele vai ser aí pelo próximo mandato, né? Então a gente só vai ver efetivamente as consequências disso, a conta vai chegar lá no ano que vem. E assim, todo mundo tá de olho, só que eu acredito que neste momento isso está meio que em segundo plano. Nós temos uma trajetória de inflação e esse contexto de guerra, de atrito lá no mercado internacional, ele está fazendo mais preço neste momento, tá? A gente tem todas aquelas movimentações de políticos, que elas devem ocorrer ali até abril, né? Que é aquele deixar os cargos para poder se candidatar a determinados cargos. Então, essa dança das cadeiras, ela deve começar a efetivamente fazer preço em investimentos e na bolsa especificamente após abril, porque a gente já tem mais clareza e esses próprios nomes, eles já vêm ali defender publicamente a sua vertente econômica e coisas do tipo, tá? Mas considerando, né, a característica do que a gente presencia do atual governo, é um fato que todo mundo está olhando, e aí a gente vai ver, porque dependendo de como for essa condução ali a partir de maio, dos gastos públicos, das liberações de verbas para o próprio Congresso, para deputados e tudo mais, a conta vai chegar, o investidor, ele acaba gostando, se apegando muito a números, né? Ele vê que essa conta vai chegar, isso pode afetar ali o fluxo dos investimentos, talvez fugir um pouco dos recursos de dólar que a gente tem aqui dentro do mercado brasileiro, como a gente já viu anteriormente, ou se as coisas forem um pouquinho mais tranquilas aí, o cenário fica mais de dólar, por exemplo, ele fica um pouco mais tranquilo, tá? A gente já viu cenários bem pessimistas em que o dólar basicamente disparou, e na minha visão o dólar vai ser um dos grandes termômetros para esse risco fiscal e para esses gastos do governo aqui dentro do mercado brasileiro. Agora, Cid, nessa sexta-feira, o Fernando Haddad deve deixar o ministério para se lançar candidato ao governo de São Paulo. O cargo deve ser ocupado por Dário Durigan, seu secretário executivo. Você acredita que ele vai ter jogo de cintura para garantir a estabilidade da economia? Então, o Dário, ele já é um nome que o mercado já conhece, tá? Eu até acredito que sim, a minha percepção é que o mercado já precificou, porque isso há tempos já está sendo meio que anunciado nos bastidores, ele como nome. O mercado, ele olha para esse nome como um nome que ele tem uma característica do próprio Haddad, algo que surpreendeu no início, todo mundo achou que o Haddad iria por uma linha, ele acabou fazendo ali um meio de campo. Então, assim, na minha visão, esse não é um nome que assusta o mercado acredita numa continuidade da dinâmica de estruturação da economia brasileira como está acontecendo, então nada fora do que já está dentro do trilho, tá? Então por isso que o mercado ele acaba não assustando neste momento aí. Então assim, e vale lembrar, só um acréscimo, vale lembrar que a bola da vez a partir de agora vai ser questões eleitorais. Então, assim, todo mundo não espera grande coisa, grandes mudanças no parâmetro estrutural da economia brasileira, que precisa de tomada ou intervenção incisiva de um ministro da economia, sabe? Então, assim, a expectativa é justamente que o Dário ele vai cumprir tabela. Então, não vai mudar nada, até porque muita gente, até nos bastidores da Faria Lima, acaba comentando que quem governa economicamente não é o ministro da Economia, é o presidente que basicamente fala ali o que é para ele fazer. Então, assim, essa é a dinâmica do que a gente está presenciando agora. Eu não vejo como um nome que traga preocupações para o mercado como um todo e deve continuar aí no trilho. Tá certo. Sidney Lima, eu quero agradecer muito pela sua entrevista. Obrigada aí por todas essas informações riquíssimas aí, né? Muito obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso jornal de hoje. Nós tivemos um pequeno probleminha com a nossa conexão de São Paulo, então eu vou desejar aqui uma boa noite. Sidney, boa noite. Primeiro, obrigada. Quer dizer alguma coisa para se despedir aí do Só, pessoal? ag- Só agradeço o convite aí, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos e até amanhã às 6 da tarde. Tchau, tchau.